A paz, queridos, amados irmãos, graças a Deus mais um dia. Ministra essa palavra maravilhosa no seu coração a respeito do culto devocional ao Senhor, que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 4, que diz assim, ó. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Até o versículo 4. Irmãos, essa mensagem nos ensina sobre como nós devemos cultuar a Deus. Qual a preparação do culto que nós devemos quando nós estamos na presença do Senhor. A palavra nos ensina que quando Adão conheceu a Eva, veio Caim. Assim se cumpriu a palavra de Deus, lá em Gênesis, né? Que o homem conhecer a mulher, os dois serão só carne e um só osso. Lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 24, fala que os dois estavam nus e eles não se envergonhavam. Esse é o momento da intimidade, do relacionamento que o homem tem com a mulher. E foi aqui o que aconteceu com Adão e com Eva. E veio a Caim. Depois também aconteceu de ter vindo a Abel. E teve mais a seu irmão, Abel. Logo, esse fruto, né, essa ordenança de Deus, do homem e da mulher, veio a se multiplicar. Lá em Gênesis 1:28, nos ensina que Deus o multiplicou, né? O abençoou e multiplicou para encher e povoar a terra. Então, aconteceu isso aqui na vida do casal, assim como acontece na vida de todos os casais que estão até hoje, né? Ainda na presença do Senhor, perante a vontade soberana de Deus que Ele tem para cada um. Note também que quando nasceu Abel, logo Caim veio a ofertar ao Senhor. No versículo 3, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Note que o fruto, o culto que Caim fez a Deus, foi algo que foi da terra. Anteriormente, como Deus ordenou a Adão e a Eva, para cuidar e arar a terra e guardar a terra. Mas nesse tempo aqui, ele já estava no pecado. Se cumprimentam assim, lá em Gênesis 3:15, que diz, a tua semente e a sua semente. Ou seja, a maldade que havia no pecado perante a semente de Eva e perante a sua semente. Ou seja, Abel e Caim, que foi a multiplicação ali que aconteceu na vida do casal. E quando Caim trouxe uma das suas ofertas ao Senhor, ou seja, quando veio a cultuar a Deus, a palavra nos ensina que o Senhor Deus não recebeu. E a palavra nos ensina que veio Abel. Abel já é diferente de Caim. Abel era pastor de ovelhas. Abel cuidava de animal. Abel cuidava de algo que tinha sangue, que tinha vida. E ele ofereceu algo a Deus que tinha vida. Já Caim não, ofereceu um dos frutos da terra. Lá em Números, no capítulo 18, versículo 12, diz assim, todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, a tenho dado a ti. Note que as primícias da terra, Deus a tinha dado ao povo. Versículo 13. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que o trouxe ao Senhor, serão teus. Deus já está falando, o primeiro fruto que vem na terra, não é meu, é seu. Que nem eu falei, para você arar a terra. Está falando da maneira do homem cultuar a Deus. Está falando do seu coração. Lá em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 6, diz, e nos finais do tempo, converterão o coração dos filhos aos pais e aos filhos. Coração dos filhos aos pais e aos filhos. E a palavra nos ensina que, para que não venha filho a terra com maldição. Então note que o Senhor Deus enviou o profeta antes dos finais dos tempos, para que venha se converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que ele não venha ferir a terra com maldição. O que é a terra? O coração. Note que o Antigo Testamento termina falando da alma do homem, do sentimento do homem. Está entendendo? Ou seja, da vida que está no coração. É por isso que o primeiro mandamento é esse. Lá em Êxodo, né? Em Êxodo capítulo 20, lá em Deuteronômio, que são as repetições dos 10 mandamentos, né? No capítulo 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Então note que Caim, ele errou no culto a Deus. Por quê? Porque ele não tinha preparação. Ele não se preparou para cultuar a Deus. E quando você não se prepara para cultuar a Deus, logo a sua oferta
infelizmente, não é agrado a Deus. Notamos pela viúva. A viúva deu o que tinha. E a palavra fala que Jesus estava prestando atenção nos atos deles estarem ofertando a Deus. E os demais deram o que sobejavam, porque tinha muito, davam demais, mas só que não era de coração. Não era algo, vamos dizer assim, verdadeiro, que se agradara a Deus perante você estar ofertando ao Senhor, cultuando a Deus. Oferta e dízimo é uma forma de você adorar a Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, fala que todo aquele que ofertar ao Senhor, oferte com alegria, com amor, com alegria, não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama o que oferta, ao que dá com alegria. Então, tristeza vem em saber do líder ali, saber que você não dízimo, saber que você não oferta. E o que acaba acontecendo no seu culto a Deus, que é a Deus, não é o líder. Tá entendendo? É a Deus, a palavra do Senhor. É todos ali, como membro em Cristo, é um só corpo. Né? O propósito é Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus com oferta, com dízimo, né? Em espírito e em verdade e com a sua vida. Você está entendendo? Então, quando ali o apóstolo Paulo nos ensina acerca de cultuar a Deus, de ofertar a Deus, que é uma maneira de nós adorarmos ao Senhor, ele fala para ser com alegria. Não por tristeza. Tristeza é quando o líder sabe que você não oferta, não dizima e chega até você, ou então fala alguma coisa de bênção, que a porta do emprego vai se abrir, a janela também vai se abrir, você vai receber bênção, você vai receber a chave de uma casa, a chave de um carro, de uma moto. Ou seja, ele está fazendo um trocadilho com Deus. E Deus não é trocadilho, tá entendendo? Você tem que ofertar com alegria, ou seja, voluntário, aquilo que toca no seu coração. Então, isso aqui não aconteceu com Caim. Foi por isso que o Senhor Deus não ofertou a oferta dele. E a palavra nos ensina que vai muito mais além. Não só a oferta, mas o próprio Caim. E a palavra nos ensina que quando nós damos por tristeza, tristeza é algo em saber mesmo que você não está dizimando, não está ofertando e chega até você e pede para você dizimar e ofertar. E se você já sabe disso, você tem que ofertar voluntariamente. E por necessidade é quando alguém vai te oferecer uma porta de trabalho, uma janela aberta, uma bênção, né? Que nem eu já falei, a chave do carro, da moto, tá entendendo? Você vai receber bênçãos. Então tenha cuidado com trocadilho através de alguém estar te ensinando dessa forma. E a palavra nos ensina que Abel também trouxe um dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, tá vendo? Atentou para a maneira de Abel, como Abel veio a se oferecer a Deus, porque ele se preparou, e para a sua oferta, ou seja, para a maneira de qual ali ele estava adorando, através de trazer a oferta a Deus. Versículo 5. Mas a Caim para a sua oferta não atentou. Então, quando Deus não atentou para Caim mesmo, o jeito dele, que ele não se preparou a cultuar a Deus, e para a sua oferta, Caim se irou. E quando você não se prepara, que você erra na forma de ofertar ao Senhor, de adorar a Deus, de cultuar o Senhor, de forma voluntária, que é a sua vida na presença de Deus, da maneira que você acha que o seu coração está voluntário, está alegre e feliz de cultuar o Senhor com oferta, com dízimo e com a sua vida, então Deus se agrada dessa maneira. Mas para Caim não aconteceu isso. E o que aconteceu com ele? O terceiro propósito que aconteceu, ele se irou. Ou seja, ele não recebeu a correção de Deus, né? Primeiro, ele não se preparou. Segundo, quando você não se prepara, você não sabe como cultuar o Senhor. Tá entendendo? Você cultua por trocadilhos. Oferta por bênção. Dizima por bênção. Se eu der isso aqui, o Senhor vai me dar isso. Se eu ofertar isso aqui, o Senhor também vai me dar isso. E se eu dizimar isso aqui, Senhor, eu quero aquele dali. Eu quero entrar naquele trabalho. Eu quero sair daquele trabalho. Não é dessa forma, querido, que você deve ofertar a Deus. A palavra fala que o apóstolo Paulo fala chorando que o Deus desses que faz essas coisas está no ventre e não está cultuando ao Deus vivo que criou os céus e criou a terra. Então tenha muito cuidado na forma de você cultuar o Senhor Deus quando você está em casa, na igreja, no trabalho, em qualquer outros lugares. E a palavra nos ensina que quando ele se irou, a palavra nos ensina que Deus veio com correção para ele, mas ele não recebeu. Ao versículo 7. Se fizeres o bem, se fizeres não haverá aceitação para ti, e se fizer o bem, o pecado já está à porta. Para ti será o teu desejo, e sobre ele dominará. Então, note que se Caim tivesse feito o bem, ele ia receber o bem. Mas se ele faz o mal, o pecado já está à porta. E sobre ele deve dominar. Mas depois que você está no pecado, o domínio é o controle, infelizmente, da alma que está doente, através da carne.
né? Que está infelizmente no pecado. E isso é que gera a morte, né? Que nem está lá em Romanos 6. Note, e falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, o quarto passo, veio a morte. Ou seja, você já não tem vida com o Senhor. Né? Por quê? Porque você não recebeu a correção de Deus. E quando vem a morte, que é o quarto passo, vem logo o quinto passo. Que o que foi que ele fez no quinto passo? Ele virou errante e vagabundo. Ou seja, fazendo aquilo que queria. Tá entendendo? Por quê? Porque não tinha mais o direcionamento de Deus. E quando você entra no quinto passo, que é a morte, que entra em ser errante e vagabundo, a palavra nos ensina que ele saiu da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente. Olha o versículo 17, fazendo as próprias vontades dele. Ó. E conheceu Caim a sua mulher, e conheceu e teve Enoque. E edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Então você constrói logo algo para si mesmo. Se lembra da Torre de Babel? Deus disse, multiplicar e povoar e encher a terra. O que foi que eles fizeram? Eles pararam com a multiplicação da cidade, do povo, e começaram a construir torre para si mesmo. Domínio próprio, controle humano. Tá entendendo? Isso é um perigo sobre a vida da igreja, daquele que está no altar do Senhor. Se lembra lá de Levítico, no capítulo 10, Nadab e Abiú? Ele veio com fogo estranho na presença de Deus. A palavra fala que ele colocou no incensário fogo estranho, a qual não era de agrado ao Senhor. Tá entendendo? Não era da vontade do Senhor. O que aconteceu? Os dois morreram na presença de Deus. Modo culto que não estava de agrado ao Senhor. A maneira que eles entraram não estava de agrado ao Senhor. E a palavra nos ensina, lá em Romanos, vou olhar se dá tempo para não terminar, no capítulo 3, no versículo 9. Pois quem somos mais excelentes? Pois quem somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes mostramos tanto o judeu como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Então todos se extraviaram e se afastaram da glória de Deus. Caim está simbolizando a nossa natureza caída diante de Deus. Já Abel não. Abel está simbolizando algo que já está diante da presença de Deus. Portanto, o seu culto ser voluntário a Deus. Que o Senhor Deus vos abençoe, meu querido. Já está terminando o tempo. Espero que vocês tenham entendido a palavra do Senhor Deus. E que o Senhor Deus vos abençoe com essa palavra, viu? Da mensagem de Deus, das boas novas do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus abençoe. Tenha um ótimo dia abençoado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E graças a Deus por mais esse dia, né? Que se chama hoje, viu? As misericórdias do Senhor se renovou hoje. A palavra fala que as misericórdias do Senhor ela não tem fim, elas se renovam a cada manhã, porque grandes são as suas misericórdias, a sua fidelidade. Elas não têm fim, novas são a cada manhã. Então, querido, se renovou na sua vida. Olhe para Jesus. Olhe para a mensagem da palavra de Deus. Ouvir significa chamar. Chamar vem a mesma coisa que obedecer. Então ouça a mensagem da palavra. Jesus Cristo sempre fala, ouçam, né, a mensagem. Aqueles que têm ouvido, que ouçam. Então ouçam o que a palavra de Deus quer conversar com você sobre esse dia de hoje, sobre este momento que se chama agora, viu? Sobre essa manhã maravilhosa de terça-feira, querido. Que o Senhor Deus abençoe. Espero que vocês tenham entendido a mensagem da palavra de Deus. Amém? E graças a Deus. Papai, me dá uma máscara. Queridos, é bênção de Deus. Estava mostrando aqui os céus, coisa maravilhosa do Senhor. Notamos que na palavra de Deus nos ensina 3 céus. Os 3 céus, o primeiro que é o cósmico, né? Melhor dizendo, o primeiro que é o espaço do Senhor, o cósmico mesmo, onde habita os astros, as estrelas, né? Tudo que existe.
de Deus. E a palavra nos ensina também que há o segundo céu, né? O segundo céu, que é o paraíso do Senhor. Ou melhor dizendo, o cósmico também. O primeiro são os céus, onde habitam os montes, as aves. Já o segundo é o cósmico, os astros, né? As estrelas, o sol, toda a criação do Senhor. Tudo que existe, né? Perante Ele ter feito. Já o terceiro céu é o paraíso, onde o apóstolo Paulo ali, em 2 Coríntios capítulo 12, ele foi arrebatado, né? Ou seja, houve grandes coisas na vida do apóstolo Paulo, através dele ter ido no terceiro céu. E ele fala que se é fora do corpo ou no corpo não sabe, mas o Senhor sabe. Notemos essa grandeza desse poder que há na mensagem da palavra do Senhor, através dele estar fazendo aquilo que o Senhor Deus tinha posto na vida dele. Notamos para a igreja de hoje como é diferente. Imagina aí nos séculos que nós estamos, pelo século que ele estava anteriormente, né? Há muitas mudanças